Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Acho que você não vai ter muita dificuldade para encontrar o texto de hoje, que nós vamos ler Gênesis capítulo 1. O primeiro livro, o primeiro capítulo. E hoje nós estamos começando uma nova série de sermões em nossa igreja chamada O Princípio da Fé. Nós vamos expor Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11, e a gente espera que esse seja mais um tempo de instrução, edificação e crescimento na palavra do Senhor. Se você achou o texto, eu vou pedir para você ficar de pé. Lembrando que essa é uma leitura um pouco mais extensa do que nós estamos acostumados, então eu peço que você ouça com bastante atenção e fé a palavra do Senhor. Então, Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas e deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, e ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que o mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação esteja sobre a sua igreja nessa noite, nos conduzindo a compreender a tua palavra, para que tenhamos vida por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Quem nós somos? Por que nós estamos aqui? Existe algum propósito? Existe algum valor nessa vida, para além do tempo no qual nós estamos sobre a face da terra? Que tipo de relacionamento nós devemos ter com as pessoas e com as coisas ao nosso redor? Existe alguma coisa além desse mundo físico? Ou aquilo que os nossos olhos podem enxergar é tudo que existe? Talvez você já tenha feito essas perguntas. Talvez você esteja se fazendo essas perguntas hoje. Mas há uma pergunta que é ainda muito mais importante do que todas essas. E Deus? Deus existe? Se sim, quem é Ele? Como é esse Deus? Como nós podemos conhecê-lo? Como nós podemos nos relacionar com Ele? Essas são apenas algumas perguntas que os seres humanos têm feito através das eras e têm buscado responder elas de muitas maneiras. Mas será que nós conseguimos obter, de alguma forma, resposta para essas perguntas? Se sim, aonde? Será que a ciência moderna é capaz de responder a essas perguntas? Será que nós encontraremos essas respostas em outros lugares? É verdade, meus irmãos, que nós podemos aprender muitas coisas quando nós descobrimos a origem de alguma coisa ou de alguém. Saber como as coisas começaram nos ajuda a entender o estado atual das coisas. E é por isso que nós somos fascinados por histórias, sejam por filmes, sejam por livros, seja mesmo por histórias de jogos de videogame que relatam as origens, aonde um personagem ou um herói tenta descobrir de onde ele veio, como ele chegou até aquele lugar. Não sei se você já ficou empolgado com um filme aonde você vê lá, a trama captura a sua imagem, captura a sua imaginação. Aonde essa pessoa, esse herói, ele precisa descobrir o passado para entender o presente. E enquanto ele vai descobrindo os relatos, você fica cada vez mais envolvido. Ah, então é por isso que essas coisas aconteceram. Um fato revelador e você fica chocado. Meu Deus! Então tudo faz sentido.
Isso é porque o passado nos ajuda a entender o presente. E também para onde estamos indo. Talvez você seja uma pessoa que tem interesse em conhecer suas origens. De qual país seus ancestrais vieram? Será que o meu tataravô era um guerreiro, um camponês? Será que ele viveu histórias empolgantes? Ou será que ele morreu de gripe? O fato é que algo em nós nos intriga, nos fascina, para que a gente conheça a nossa própria história. É como se alguma coisa dentro de nós instintivamente desejasse conhecer algo que se perdeu lá atrás. E é por isso que a gente gosta de conhecer histórias sobre o começo de algo. Porque nos faz pertencer a algum lugar. Saber de onde viemos nos dá um senso de que nós não estamos perdidos nesse mundo, mas nós pertencemos a um lugar, pertencemos a uma história. A nossa vida não está aí jogada ao léu, mas nós chegamos aqui por alguma razão. A verdade é que a Bíblia registra o início de todas as coisas. É sobre isso que o livro de Gênesis fala. Literalmente, o livro dos princípios ou das origens, é isso que o nome Gênesis significa. Essa palavra deriva do grego, no qual a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, deu nome a esse livro, que originalmente se chama Bereshit. Só a título de curiosidade. Bereshit é a primeira palavra do livro, que significa, curiosamente, no princípio. E os antigos tinham o costume de dar o nome de um livro com a primeira palavra. Eles eram bem criativos. A primeira palavra que aparecia era o nome do livro. Assim com todo o Pentateuco. Mas o Gênesis, ela relata os princípios. Esse é um nome muito adequado para um livro que fala sobre as origens. A origem do cosmos, a origem dos seres humanos, a origem do pecado, a origem da nação de Israel. É um livro que relata para nós os primórdios, os princípios, como as coisas começaram. E entender bem a mensagem do livro de Gênesis é fundamental para que a gente entenda tudo aquilo que vem depois. Aqui estão relatados todos os fundamentos de tudo o que existe, da fé que nós temos. E é uma pena, meus irmãos, que nós ouvimos tão pouco sobre esse livro extremamente fascinante e maravilhoso. É um livro cheio de desafios, sim, cheio de passagens enigmáticas, que a nossa mente moderna não consegue responder. Mas ainda assim, pregar em Gênesis traz recompensas ainda maiores do que os desafios que nos são propostos. Por isso, meus irmãos, eu quero te convidar a mergulhar nas páginas das Escrituras e viajar por esse incrível mundo. O mundo de Deus, o mundo criado pelo nosso Senhor, para que a gente possa entender por que nós estamos aqui. Se há algum sentido nessa vida, para onde nós estamos indo, é fundamental compreendermos a mensagem de Gênesis, se quisermos obter essas respostas. E de fato ela nos dá. Mas antes de prosseguir com a nossa viagem, com a exposição, de fato, primeiro a gente precisa calcular a rota. E há algo importante que a gente precisa lidar, já aqui de início. Como a gente deve ler o livro de Gênesis? Será que Gênesis é um mito? Será que Adão e Eva realmente existiram? Será que as coisas aconteceram exatamente dessa forma? Será que são histórias fantasiosas? São sagas, como alguns chamariam? Ou será que o livro de Gênesis é história? Como a gente lida com isso? Como o autor de Gênesis gostaria que a gente ouvisse a história que ele relatou para nós? Aliás, quem é o autor de Gênesis? E a tradição cristã e judaica mais antiga acreditam que Moisés é o autor de Gênesis. Pelo menos de parte substancial do livro de Gênesis. E tem propósitos específicos
ao relatar o início das coisas, o início do mundo, o início da nação de Israel, para um povo que tinha acabado de sair do cativeiro egípcio e precisava conhecer as suas origens. Mas será que há algo no próprio texto que nos indique como a gente deve lê-lo? E sim, meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, o autor deseja que nós entendamos esse livro como histórias reais, com personagens reais, que aconteceram no tempo e no espaço. E se não for assim, se nós não olharmos para a criação como sendo fruto da obra de um Deus pessoal, poderoso, capaz de trazer as coisas à existência, se nós não entendermos Adão e Eva como personagens reais que viveram no tempo e no espaço, se nós não entendermos as histórias relatadas em Gênesis como histórias reais, toda a mensagem da Bíblia não faz sentido. Se não houve Adão e Eva, se não houve uma queda, se não houve uma expulsão do Egito, se não houve do Éden, se não houve uma separação entre nós e Deus, não há por que existir a necessidade de termos um Redentor, um Salvador, não há por que Jesus ter vindo e morrido pelos nossos pecados. Simplesmente se Gênesis não aconteceu, se as histórias de Gênesis não aconteceram, a nossa fé é vã. E o autor de Gênesis deixa diversos marcadores para que a gente compreenda que, de fato, os personagens que ali estão citados e a história que está sendo contada é uma história real, que está linkada a um passado muito, muito distante. Por exemplo, alguns estudiosos acreditam que o tempo da criação até a Torre de Babel conta uma história num período de tempo muito maior do que desde Abraão até a história que nós vivemos até hoje. Mas o autor ele seleciona alguns episódios, alguns momentos dessa história, porque ele quer nos passar uma mensagem. É claro que, para os padrões modernos de historiografia, o autor de Gênesis não está relatando história como os nossos livros de história relatam. Há uma série de coisas que ele não está preocupado, que a nossa mente moderna às vezes está preocupada e o autor de Gênesis não está nem aí. E isso talvez seja um dos principais fatos que nos leva a suspeitar do livro de Gênesis. Como que a gente linka a história dos primórdios, por exemplo, com o que a gente sabe sobre o que a ciência moderna fala sobre evolução, sobre a criação, a origem do universo e das pessoas e seus milhões de anos? Como crer em um relato de 6 dias? Será que é isso mesmo que o autor está nos dizendo? Nós precisamos ler Gênesis de acordo com a intenção original que nós falamos. E é claro, meus irmãos, que por mais que Gênesis seja histórias, exige que nós leiamos as suas histórias como histórias reais, nós temos que entender que o objetivo do texto não é refutar o darwinismo, a teoria da evolução, o Big Bang, ou as teorias que a ciência moderna propõe. Moisés não tinha isso em mente quando ele estava escrevendo. O autor de Gênesis não está interessado em responder essas perguntas. Ele está mais interessado em responder sobre quem e o que do que como, quando, onde e há quanto tempo. Ele não está preocupado em responder os comos. Ele está preocupado em responder quem. Quem criou, não como ele criou. Isso para ele é detalhe. Então o autor de Gênesis está nos mostrando que foi Deus quem criou, está nos mostrando os propósitos por meio do qual Deus criou tudo que existe. Mas ele não está preocupado em responder para nós e a nossa curiosidade há quanto tempo foi que Deus criou todas as coisas. Ou como foi o processo, tintim por tintim. Ele não está relatando para a gente isso. Então, por mais que talvez nós possamos olhar para o texto e tentar encontrar essas respostas, nós precisamos assumir que elas são secundárias em relação à intenção original do texto de Gênesis. Essa intenção é clara para nós. E ao relatar essas histórias, o autor quer nos ensinar algo.
uma realidade teológica sobre Deus. Então ele organiza esse relato de maneira a comunicar para nós aquilo que ele deseja passar. Então, meus irmãos, eu preciso deixar isso claro para vocês aqui. Na nossa série, nós não vamos definir aqui se a criação foi feita em 6 dias, se os 6 dias são eras, se os 6 dias representam um período maior de tempo. Talvez a gente crie um outro espaço para debater esses assuntos. Mas essa não é a intenção do autor. A gente não vai perder tempo nessas coisas. Não vamos saber se a criação tem milhões de anos, ou se a Bíblia dá espaço para uma terra jovem, com talvez 5, 6 mil anos. Não é essa a intenção do texto. E por mais que em alguns momentos a gente possa até resvalar nesses assuntos, nós vamos olhar para aquilo que é a intenção, de fato, daquilo que o texto quer nos dizer. É bem verdade que há um caráter apologético nas páginas de Gênesis. Mas não contra a nossa visão moderna de mundo. E sim contra as antigas cosmologias dos povos antigos ao redor do povo de Israel. Principalmente a cosmologia egípcia, dos povos ali da região da Mesopotâmia, dos cananeus, que tinham as suas histórias sobre a criação do mundo, que tinham as suas histórias sobre como o mundo veio a existir, como os seres humanos passaram, foram criados, e que competiam com a visão bíblica. E que competiam com o coração do povo de Israel. Moisés está escrevendo para refutar essas falsas histórias sobre a criação. Porque, a bem da verdade, meus irmãos, Gênesis está mais preocupado em formar a nossa cosmovisão, a maneira como nós entendemos esse mundo, a maneira como nós participamos desse mundo, como nós compreendemos e nós existimos nesse mundo. O livro de Gênesis é um convite para que nós possamos habitar no mundo de Deus, sabendo quem Ele é, quem nós somos e para onde nós estamos indo. Então, feitas essas observações preliminares, vamos ao texto que nós lemos aqui, da criação. E o que o Gênesis, capítulo 1, nos fala? A primeira coisa que nós notamos, quando nós olhamos para o relato da criação, é que ela começa nos falando sobre um habilidoso artista, que está como um pintor, criando a sua obra, ele está trazendo a criação à existência. Isso é algo que a gente nota já no primeiro verso das Escrituras. Deus é o personagem principal dessa história. Deus é o personagem principal do capítulo 1. Deus é o personagem principal de todo o livro de Gênesis. Deus é o personagem principal de toda a Bíblia. Deus é o personagem principal de toda a história. Não é você. A história não é sobre você. Não é sobre nós. A história é sobre Deus. Esse mundo pertence a Deus. Este é o mundo de Deus. E é isso que Gênesis quer deixar claro para nós. O mundo não é uma tábula rasa, não é uma página em branco. Não é um lugar onde nós temos que imprimir sentido à nossa existência. Este mundo é o mundo de Deus. Deus é quem governa soberano. Deus é quem traz todas as coisas à existência. Deus é quem rege, quem direciona, quem dá as cartas, quem dá a ordem. Não há concorrentes. Há apenas um Deus, criando todas as coisas. E é interessante que Gênesis não começa tentando provar para nós a existência de Deus, já percebeu? Ele não precisa fazer isso. Ele já pressupõe. Deus existe. Deus é. E ponto final. Ele sempre existiu. Antes da criação, antes do haja, já havia Deus. Ele estava lá. Antes de qualquer coisa existir, Deus já reinava soberano. O primeiro versículo da Bíblia nos garante isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele é o rei do universo. Não existe ninguém ao lado dele.
Não existe ninguém competindo com ele. Não existem outras divindades. Ele reina absoluto. Ele traz todas as coisas à existência sozinho. É ele quem ordena todas as coisas. É ele quem sustenta todas as coisas. Tudo existe por ele, por meio dele, para ele. Então o primeiro verso já nos mostra algo importante. Esse Deus que existe é distinto da sua criação. Ele é transcendente. A criação, ela não é divina. Não existe esse negócio de mãe natureza. Não existe esse negócio de que todos nós somos deuses. Que a própria natureza é uma espécie de divindade. Não. Os primeiros versos de Gênesis deixam claro para nós que o Deus que cria é completamente distinto da sua criação. Em Gênesis capítulo 1, a gente percebe que existem duas categorias de existência: criador e criatura. Deus é o criador e todo o resto é criatura. Todo o resto vem dele, depende dele, existe por meio dele. Este Deus não é gerado, não existe oposição, não existe limite ao poder dele. Ele cria, ele dá vida. A criação, ela não é uma extensão de Deus, é fruto do seu processo criativo. E já no primeiro versículo, o autor está combatendo uma série de visões que eram muito comuns naquela época. Por exemplo, o mundo não é governado por várias divindades. O chamado politeísmo. Vários deuses competindo entre si, relacionando-se entre si. Não. Gênesis deixa claro, há um só Deus que traz todas as coisas à existência. Gênesis também combate a visão do panteísmo. O panteísmo é a ideia que a gente já falou aqui, de que toda a criação é divina. Toda a criação, de certa forma, é uma expressão do próprio Deus. Gênesis está dizendo, não. Deus é completamente distinto da sua criação. A criação depende dele. A criação existe fora dele, como um processo criativo. E esse Deus também se apresenta de modo pessoal. Aquilo que traz todas as coisas à existência não é uma força impessoal, involuntária. O que traz o mundo à existência não são forças como que existem jogando dados para o alto e que calhou da gente vir aqui. A vida humana e a existência não é um acidente do acaso, mas há um Deus pessoal envolvido em sua criação. E esse Deus reina e governa. Então, o verso 2, ele começa a descrever Deus como esse habilidoso artista que vai trazendo beleza, ele vai trazendo ordem ao caos e vai possibilitando um ambiente que torna possível a vida. E o verso 1, ele funciona como um resumo de tudo aquilo que vai vir em seguida. Logo, então, no verso 2, nós temos já um relato: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Nós somos apresentados a um ambiente hostil, desordenado. O cosmo, o universo se apresenta como um lugar improdutivo e sem vida, um lugar caótico, um lugar inabitado. E nessas condições em que a terra está, no versículo 2, é impossível a vida prosperar em um lugar assim. Mas o próprio verso 2 nos diz que em breve tudo isso mudará. Em cima dessas águas caóticas está o Espírito de Deus, pairando tranquilamente sobre essas águas informes, sobre essas trevas que governavam, sobre esse caos, sobre essa falta de ordem. Ali estava Deus pairando tranquilamente, amansando as águas e trazendo tudo à existência. Isso também demonstra Moisés combatendo as visões de mundo daquela época, que acreditavam
que antes da existência havia uma espécie de Deus supremo, impessoal, que é representado por uma massa aquática, que existia antes de tudo, e existia eternamente. E geralmente os mitos revelam deuses sendo autocriados a partir dessa massa de água, e trazendo então as coisas à existência. Gênesis está dizendo, não, existe um Deus que traz todas as coisas à existência do nada. Não há uma matéria pré-existente que Deus trabalha com ela. Ele traz todas as coisas à existência do nada. Mas no princípio, quando Deus traz a matéria à existência, há desordem. E Deus vai ordenar todas as coisas. E já no verso 3, então nós vemos esse Deus ordenando todas as coisas conforme a sua palavra. Deus inicia o seu processo de criação e de ordem. E ele faz isso através da sua palavra poderosa. Deus fala e ele traz todas as coisas à existência. Aquilo que não existia passa a existir somente com a palavra de Deus. Isso demonstra para nós que a vontade de Deus é irresistível, é impossível se opor àquilo que Deus deseja. Ele governa por meio da sua palavra e nada pode se opor a ela. Não há alguém que vire para Deus e diga, isso eu não vou fazer. Não, Deus fala e a criação obedece. Deus fala e ele traz as coisas à existência. E é por meio da sua palavra poderosa que Deus traz ordem ao caos. E o que move Deus a criar? A sua própria vontade pessoal. O texto de Gênesis nos mostra que não há nada que está constrangendo Deus a criar. Não há algo fora dele. Não há uma necessidade que Deus precise suprir. Esse Deus já é completo em si. A criação é um ato da vontade livre de Deus. Porque como as Escrituras vão nos revelar, Deus existe eternamente num relacionamento entre as pessoas da Trindade. Deus não cria os seres humanos porque ele estava sozinho, porque ele estava triste, entediado. Deus não cria os seres humanos porque ele precisava de pessoas para adorarem a ele, que o amassem. Deus não cria os seres humanos porque ele estava precisando de trabalhadores. Não. Deus cria todas as coisas como um ato da sua vontade. Ele cria porque ele deseja criar. Ele cria porque ele deseja expressar o seu amor sobre a sua criação. E é por isso que lá na frente, no livro de Apocalipse, a gente vai ter um louvor a Deus que diz, digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Deus cria por um ato da sua vontade. O que também contrasta quando nós lemos alguns mitos pagãos daquela época, alguns deles conhecidos, como um livro chamado Enuma Elish, um mito da Mesopotâmia, ou outros mitos, a gente sempre vê que a criação ela é relatada como algo conflituoso. Há uma guerra entre os deuses, há massacre, há sangue sendo derramado. E via de regra, a criação ela é um ato inconsequente, ela surge como uma consequência dessas guerras. Mas não é algo pensado, ordenado, refletido. Ela é fruto do caos, do conflito. Os próprios seres humanos geralmente são retratados como sendo criados para satisfazer a vontade dos deuses, para trabalhar no lugar dos deuses. E muitas das vezes eles são vistos como um problema para as divindades. Mas não é isso que Gênesis nos mostra. Gênesis nos mostra um Deus que cria porque deseja. Gênesis nos mostra um Deus que vai criando as coisas, dando ordem, trazendo harmonia, não por causa de algum conflito,
mas como alguém que se alegra com aquilo que está fazendo. Por isso o relato de Gênesis é único no mundo antigo. Só as Escrituras nos apresentam esse tipo de relato, onde há um Deus pessoal que cria o mundo, não sem a sua vontade, não a contragosto, mas porque Ele quer. E Ele vai criando tudo e dizendo, é tudo muito bom. É tudo prazeroso. Ele tem prazer na sua criação. Ele faz com alegria. Os seres humanos são criados como objetos do seu amor e com uma distinção única, sem precedentes. Ele é criado com uma dignidade ímpar. O relato de Gênesis se destaca no mundo antigo, ao nos mostrar um Deus que vai criando todas as coisas conforme a sua vontade. A esse Deus que acalma as águas agitadas. A esse Deus que traz ordem ao caos, para que a vida seja possível. Ele vai ordenando o cosmos. E Ele faz isso por meio da sua palavra. Deus traz ordem à existência por meio da sua palavra. Eu quero trazer uma aplicação aqui para a sua vida, meus irmãos. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, mas o livro de Gênesis nos mostra que o Deus que foi poderoso para trazer ordem ao caos na criação, também é poderoso para trazer ordem ao caos que existe dentro de nós. O mesmo Deus que acalma aquelas águas tempestuosas e hostis é capaz de trazer ordem ao nosso coração desordenado e hostil. Por meio da sua palavra, Deus também é capaz de trazer ordem às nossas vidas, para que elas possam florescer debaixo do seu cuidado. E é esse Deus que se apresenta criando para nós. Esse é o artífice soberano, amoroso, poderoso, inigualável. Então, após falar um pouco sobre esse artista, Gênesis começa a falar sobre a sua obra. E o relato da criação, então, passa a ser descrito em formato de dias que compõem uma semana. E é como se Deus estivesse comunicando o ato criacional de uma forma que nós pudéssemos compreender. Mais uma vez, o relato não deseja mostrar para nós se os 6 dias são literais ou não, se eles representam eras ou não. Eles desejam apontar para aquele que cria, para aquele que está criando, para aquele que é o responsável pela criação. Ele não se importa em descrever como essas coisas foram feitas, mas quem as fez, quem é o responsável por elas. E então, essa terra que estava sem forma e vazia, Deus começa a dar forma a ela e preencher ela. Preencher aquilo que estava vazio. E assim os dias da criação eles são cuidadosamente descritos. Como Deus habilmente organizando o universo e criando o palco no qual a vida será possível, principalmente a vida humana. E se você for um leitor atento, nós percebemos como que Gênesis relata para nós essa criação. Há uma relação entre os 3 primeiros dias da criação e os 3 últimos dias. Então, o versículo 2 nos diz que a terra era sem forma e vazia. O primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia, Deus vai dando forma à criação. Ele vai criando o espaço. Então, o primeiro dia, Deus cria a luz, que se opõe às trevas. No segundo dia, Deus faz o firmamento e a separação entre as águas de cima, os céus, e as águas de baixo. Ele começa a ordenar aquela massa de água. No terceiro dia, Deus faz a separação entre a terra seca e a vegetação. E aí, olha só, o quarto dia tem relação com o primeiro dia. No primeiro dia, ele cria a luz.
o espaço. No quarto dia, ele preenche esse espaço com o quê? Com o sol, com a lua, com as estrelas. No segundo dia, ele criou os céus e os mares. No quinto dia, ele preenche o espaço. Agora há peixes, há aves. No terceiro dia, ele faz a separação da terra seca e dos mares. No sexto dia, ele preenche esse espaço, trazendo os animais terrestres e o ser humano. Há uma relação. Deus, então, os dias são descritos para nós. Deus, ele começa a dar forma e preencher o que estava vazio. É dessa forma que o relato é criado, é mostrado para nós. Deus vai organizando, ele vai criando o espaço e ele vai preenchendo esse espaço até que a vida seja possível. Ele prepara o terreno com tudo aquilo que é preciso para que a vida floresça e depois ele coloca a vida nesse espaço. Ele ordena e preenche, ordena e preenche, ordena e preenche. Deus vai trazendo ordem a esse caos que existia. E no sexto dia, então, a vida já é possível. Deus, ele criou o ambiente no qual a vida humana se torna possível. Ele dá o necessário para que os seres humanos possam existir nesse mundo. E é claro, há muitos detalhes que por causa do tempo a gente não consegue abordar. Mas algumas coisas importantes que a gente precisa se atentar no relato da criação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. Em primeiro lugar, toda a criação depende de Deus. Como nós vemos, no primeiro dia Deus cria a luz. Mas ainda não há sol e nem as estrelas. Elas só vão aparecer no quarto dia. E há uma razão por que é assim. Porque o autor de Gênesis está querendo nos mostrar que esse mundo depende de Deus para que ele seja sustentado. Especialmente porque o sol e a lua eram cultuados como divindades naquela época. E é por isso que, se você reparar, o autor de Gênesis não chama nem sol e lua, já percebeu? Ele fala que lá, no quarto dia, Deus criou uma luz grandona para governar o dia, e ele criou uma luzinha menor para governar a noite, porque é isso que eles são. Eles não são divindades que governam o seu destino. As estrelas não são um exército celestial que vão traçar como vai ser o seu dia. Eles são criaturas de Deus. São apenas criação, compõem a criação. Não são divindades. O que a criação precisa é do seu Deus. E é Ele quem sustenta a sua existência. E isso é belo, meus irmãos. Porque Gênesis está dizendo para nós que o seu e o meu destino, meus irmãos, não está escrito nas estrelas. Não é o horóscopo que vai dizer como vai ser a sua vida. Não é porque você nasceu lá no dia 6 de junho que você é geminiano. Né? Aí você vai falar assim, agora eu entendi, pastor, por isso que você é assim, né? Você é geminiano, eu já sabia. Não, meus irmãos, as estrelas não interferem na sua vida. Gênesis está nos dizendo que existe um Deus que criou as estrelas e todo o exército celeste, e é Ele quem governa a sua vida. É Ele quem sustenta a sua vida. É Ele quem guarda a sua vida. É Ele quem dá sentido à sua vida. Não são forças místicas, poderes impessoais. Não é a posição das estrelas. É esse Deus que governa a sua vida. Nossa vida não está na mão do acaso. E é isso que Gênesis está nos mostrando. A nossa vida não é definida pelo humor dos deuses, pela vontade de criaturas divinas que se degladeiam entre si.
mesquinhos, muitas das vezes vaidosos, mas por um Deus soberano e eterno que cuida e ama a sua criação e sustenta a sua criação. É Deus quem governa a sua vida. E é isso que o relato da criação está nos mostrando. Também nos mostra a autoridade e o governo de Deus. E o que é mais interessante é que Deus não é descrito como um déspota. Como Deus demonstra a sua autoridade por meio da sua palavra. E o que sua palavra faz? Ela traz vida. É assim que o governo de Deus é estabelecido nos primeiros capítulos de Gênesis, como um Deus gerador e doador de vida. Deus demonstra a sua autoridade e o seu domínio sobre a criação ao tornar a vida possível, ao trazer as coisas à existência, ao dar beleza a esse mundo, ao organizar o caos, ao trazer ordem para a existência. Esse é o Deus que está criando e que governa todas as coisas. Não é um Deus tirano, não é um Deus egoísta, mas é um Deus que doa, é um Deus que dá vida, é um Deus que entrega, é um Deus que transborda amor para a sua criação. Esse é o Deus que governa e rege toda a criação. Não é um ser cruel, não é um ser sozinho, não é um ser incapaz de amar, mas é um Deus que rege toda a existência soberanamente e faz isso trazendo vida. A outra coisa que o relato da criação nos mostra, que é a bondade do mundo criado. Por todas as vezes, Deus, ele traz um veredito, uma avaliação sobre aquilo que ele estava fazendo. Isso é bom, com uma única exceção. Muito interessante, né? Se você olhar, o único dia no qual Deus não diz que algo é bom é no segundo dia. Né? Ou seja, nem Deus gosta da segunda-feira. Brincadeira, gente, não é isso não. Mas não tem uma avaliação ali de algo bom, curiosamente. Tem no primeiro e em todos os outros dias. No segundo dia não tem. A segunda-feira é difícil mesmo, né, gente? A gente sabe. Mas Deus, ele está demonstrando a bondade da sua criação. E isso é importante porque as primeiras pessoas que estão recebendo esse texto vivem num mundo que não parece tão bom assim. Vivem num mundo onde há maldade, onde há morte, onde há dor, onde há doenças, onde há escravidão, onde há opressão. Esse é o mundo no qual nós vivemos também. É um mundo que não parece tão bom assim. E algo que Gênesis está mostrando para nós é que a maldade no mundo não é resultado da criação de Deus. É um acontecimento posterior. Que ele vai relatar para nós o que aconteceu. Para que esse mundo criado bom por Deus, pleno, em harmonia por Deus, agora já não refletisse mais essa bondade inicial. Há um Deus que abençoa a sua criação, trazendo harmonia, trazendo paz, trazendo potencial para o desenvolvimento da vida. Há um Deus que governa todas as coisas por meio da sua providência, dando o necessário. Ele sustenta, ele supre, ele guarda a criação. E o texto da criação também nos demonstra o valor do ser humano. Nós vamos falar pouco sobre isso hoje, porque na semana que vem a gente vai explorar mais sobre a criação do homem. Mas os versos da criação nos mostram que os seres humanos, eles são importantes para Deus. A maneira como eles são criados é de forma ímpar. Toda a criação foi feita para que o homem fosse colocado nela. E é isso que Gênesis está relatando para nós no sexto dia. Ao mesmo tempo em que esse homem, ele pertence à esfera daquilo que é criado, porque ele é tirado do barro, ou seja, ele pertence a essa criação, somente ele recebe o fôlego divino.
Somente ele recebe algo diferente da parte de Deus, algo que o permite se relacionar com esse Deus. Enquanto todos os animais e todas as árvores são criadas segundo a sua espécie, o ser humano ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. O que, diretamente no texto, reflete o que Deus vai dar a ele, domínio sobre a criação, um domínio que não é um domínio explorador, mas um domínio que deve refletir a maneira como Deus exerce a sua autoridade ao dar vida a esse mundo. Era assim que o homem deveria governar, a semelhança de Deus. E a gente vai explorar um pouco mais isso na semana passada, na semana que vem. Na semana passada não, é impossível fazer isso. Mas é fundamental nós notarmos que Gênesis deixa claro para nós que a maneira como o ser humano foi criado é uma maneira singular, é ímpar. Ele é parte da criação, mas ao mesmo tempo recebe uma importância maior do que todo o restante da criação. O ser humano é criado com uma coroa de todo o ato criativo de Deus. Foi criado como um representante de Deus. A vida humana possui valor, possui sentido, possui direção, porque ela não é fruto do acaso. A sua vida, meu irmão, não é fruto do acaso. A sua vida não é resultado de forças impessoais. Por mais que talvez você possa dizer que você foi um acidente, seus pais não queriam ter você. Por mais que as circunstâncias do seu nascimento tenham sido difíceis, ainda assim, a sua vida não é fruto do acaso. A sua vida possui valor, possui significado, possui sentido, possui direção. A vida de cada ser humano, cada alma humana é infinitamente valiosa em relação a qualquer outro aspecto da criação. Seja um bebezinho ainda não nascido, no ventre da sua mãe, seja um idoso nos seus últimos momentos de vida, seja uma pessoa com algum tipo de deficiência, toda a vida humana possui valor diante de Deus, porque cada ser humano carrega em si a imagem e a semelhança do Deus que o criou. Independente da sua condição financeira, independente se ele é um marajá num palácio, um morador de rua debaixo de uma ponte, cada vida humana tem valor porque foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E como nós precisamos resgatar isso em nossos dias, meus irmãos. Olhar para as pessoas ao nosso redor como dignos, não por quanto dinheiro eles têm, não por causa da cor da sua pele, não por causa do seu gênero, não por causa da família em que nasceu, do lugar onde nasceu, da língua que fala, da quantidade de estudo que essa pessoa teve, mas por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos explorar um pouco mais isso na semana que vem. E por fim, caminhando para o final, nós temos um encerramento de tudo isso. No 7º dia, nos é dito que Deus conclui a sua obra. Deus agora irá descansar e desfrutar da sua obra. Isso, obviamente, não significa passividade, que Deus agora está deitadão lá no céu, sem fazer nada, muito pelo contrário, toda a criação continua dependendo dele para existir, Deus continua sustentando a criação, significa que o processo criativo de Deus está encerrado. Deus fez tudo o que tinha que fazer. Não há mais o que acrescentar. Ele concluiu a sua obra. E ao concluir a sua obra, Deus olha para tudo aquilo que fez e diz assim, é tudo muito bom. Este mundo é um mundo bom, criado por Deus, para a glória de Deus. E Deus, então, ele descansa. Ele subjugou o espaço, ele trouxe ordem ao caos, e agora ele santifica o tempo,
O sábado é um momento de descanso, de desfrute do trabalho. E há implicações que vão reverberar por todo o Antigo Testamento, chegando até o descanso eterno em Cristo Jesus. Mas Deus está estabelecendo o padrão. 6 dias, trabalho. 1 dia, descanso, desfrute. É um dia de celebração, é um dia de aproveitar o fruto do trabalho. Deus dá o exemplo. E dá o padrão para nós também. E Ele abençoa esse dia. E esse é o relato da criação. E há algumas conclusões que a gente pode chegar. Há muitas conclusões que a gente pode chegar a partir do texto de Gênesis. Em primeiro lugar, há um Deus que criou e que sustenta o universo. O que Gênesis nos mostra é que nós não somos fruto do acaso. Nós não estamos à mercê das probabilidades. Existe um Deus que está no controle. Um Deus que está guiando a história para um desfecho glorioso, no qual Ele será glorificado. A história não está sendo fruto de forças impessoais que estão guiando rumo a sabe-se lá o quê. Nós não estamos à mercê dos poderosos, dos governos que possuem armas em destruição em massa. Nós não estamos à mercê da sorte de que um meteoro pode vir e destruir toda a vida humana, como nós conhecemos. Não. Há um Deus guiando e sustentando toda a criação no espectro macro e no espectro micro. Desde as estrelas, explodindo a bilhões de quilômetros, até uma partícula de poeira na sua casa. Deus está governando e regendo todo o universo. Desde a vida dos poderosos até a sua vida. Há um Deus que não está dormindo nem cochilando, mas que está fazendo com que todas as coisas cooperem para um final glorioso. A vida não é sem sentido, há propósito. Por mais que às vezes pareça que está tudo fora de ordem, e há uma razão por isso, e a gente vai chegar lá. Mas ao olharmos para o ato da criação, meus irmãos, nós podemos confiar nesse Deus. Da mesma forma que Ele preparou toda a terra para receber a vida humana, na sua providência Ele cuida do seu povo. É assim que os primeiros leitores do livro de Gênesis haviam recebido. Imaginem o povo de Israel prestes a entrar na Terra Prometida, com muitos desafios, perguntando-se, será que Deus vai cumprir as suas promessas? Será que realmente vai ser assim? E eles leem a história de um Deus que governa tudo. De um Deus que criou todas as coisas. De que não há algo que possa se opor ao poder de Deus. Que Deus apenas com o poder da sua palavra traz tudo à criação. E eles são chamados a confiarem nesse Deus. Que tem poder para ordenar todo o caos do mundo. O Deus que pela sua palavra trouxe tudo à existência. O Deus que por sua palavra, como Gênesis vai mostrar mais para frente, fez o povo de Israel existir ao chamar Abraão. O Deus que guiou Abraão, Isaac, Jacó, José no Egito, que guiou todos aqueles acontecimentos, é o Deus que continuará guiando o povo de Israel ao entrar na terra prometida, ao se confrontar com os povos que irão levá-lo para o exílio. É o Deus que guiou toda a história, de Jesus até a sua crucificação. É o Deus que continua guiando e sustentando o seu povo, a sua e a minha vida, meus irmãos. O livro de Gênesis, o relato da criação, nos chama a confiar nesse Deus poderoso, que nunca, em momento algum, perdeu o controle da história, mas que mantém-se soberano. Gênesis 1 relata a nossa história. Ela nos deve lembrar
que há um Deus que agiu no passado. E que esse mesmo Deus que agiu no passado age ainda hoje, cuidando e sustentando o seu povo. E que o mesmo Deus que trouxe ordem ao caos na criação é capaz de trazer ordem ao nosso caos. E eu gostaria de encerrar assim essa palavra de hoje. Talvez você tenha entrado aqui hoje, meu irmão, e sua vida esteja um caos. Seus relacionamentos, suas emoções estejam um caos. O que a palavra de Deus nos mostra é que há um Criador que é capaz de acalmar o caos e trazer ordem para que a vida possa florescer mais uma vez. Que esse Deus que criou o universo também é capaz de trazer ordem à sua vida. Por meio de Cristo, Ele é capaz de restaurar aquilo que foi quebrado e perdido. Que você confie nesse Deus e que o relato de Gênesis nos ajude a viver nesse mundo criado por Deus, compreendendo e agindo nesse mundo que não é resultado do acaso, mas é o mundo de Deus. É nessa história que Deus nos chama a habitar, num universo que é criado, governado e sustentado por Ele. Que você, meu irmão, possa compreender a realidade a partir desse Deus que nos chama a viver, a sentir, a pensar a partir dessa realidade. Não a partir de uma visão secular de mundo, aonde talvez a sua vida não vai ter sentido, não vai valer coisa alguma, mas uma vida com um propósito. Não citando o pastor Rick Warren, né? Mas uma vida que tem propósito porque ela é fruto de um Deus que traz todas as coisas à existência, que está levando essa história ao seu fim. E que nós somos chamados a confiar e descansar nele. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. E assim que orarmos, estará encerrado o nosso culto. E aí você pode ficar com a gente, tomar um café, bater um papo. A gente quer te conhecer mais, a gente quer conversar. Então não vai embora rápido, não. Mas vamos orar a esse Deus. Senhor, a nossa oração nessa noite é para que Tu nos ensine a habitar nesse mundo criado por Ti, Pai. Nós temos sido bombardeados por muitas histórias que têm nos contado de maneira falsa quem nós somos, por que nós estamos aqui, para onde estamos indo, qual o nosso valor. Não nos deixe, Senhor, viver por essas mentiras, mas nos ajude a viver a verdade de que existimos num mundo que foi criado por um Deus pessoal, sábio, um artista que trouxe ordem ao caos e possibilitou a vida humana e que nos chamou para viver em comunhão com Ele e desfrutar de um relacionamento com Ele. Nos ajude, Senhor, a não ouvirmos mais as mentiras sobre a qual temos construído a nossa vida, mas a habitarmos esse mundo que pertence ao Senhor, criado pelo Senhor, para a glória do Senhor. Nos ajude a nos lembrar que não somos frutos do acaso, que não estamos à mercê na história, que as coisas não acontecem contra todas as possibilidades, que a vida é um fluxo sem sentido, que um dia vai se encerrar, mas que toda a história está caminhando para um futuro glorioso e está caminhando para esse futuro porque existe um Deus que governa e rege toda a criação.
a um Deus que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas e que continua a cuidar daqueles que são seus. Que nós habitamos nesse mundo criado pelo Senhor, que reflete a sua glória e que aponta para ti. Nos ensine a vivermos nesse mundo, Pai. A habitarmos o mundo de Deus, reconhecendo que há um Deus que criou todas as coisas, por meio de quem nós existimos e para a glória de quem nós existimos. Por isso, sustenta as nossas vidas em tuas mãos e leva-nos a cada dia a habitarmos nesse mundo para a sua glória e para o seu louvor. E que diariamente possamos louvar a esse Deus sábio e poderoso que trouxe todas as coisas à existência por meio da palavra do seu poder. E que essa mesma palavra é a que nos traz vida e sustenta a nossa existência. Portanto, nos ajude a confiar no Senhor, Deus. O Deus que criou é o Deus que restaura, que guarda e que cuida. E não há opositores a esse Deus. Ele faz tudo conforme a sua vontade. E que nós possamos louvar ao Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas. Que o nosso coração seja grato ao reconhecer a bondade, a misericórdia e o poder desse Deus. E que as nossas vidas resultem em louvor ao teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Aqueles que creem digam amém